Louvado seja Deus, aqui eu estou para mais uma vez glorificar a Deus pela minha e pela sua vida. Pedir a Deus que nos capacite todos os dias, que revele a palavra dele em nosso coração, para que haja avivamento espiritual, arrependimento de pecado, para que haja em nossa vida uma nova estrutura, um novo mover do Espírito Santo, porque é tempo da gente declarar a Deus que precisamos da graça, da misericórdia, do perdão dele, de força, de ânimo para a gente continuar a jornada, porque é árdua, mas vale a pena, porque o que vale a pena nessa vida é a gente se esforçar para naquele grande dia a gente receber com alegria a presença de Deus e viver na glória com Jesus. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu quero compartilhar aqui no livro de Cantar, de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13 e 14. Se você não tem Bíblia, no seu Google mesmo, em qualquer lugar onde você estiver, você pode ouvir essa palavra, você pode ler, você tem acesso. É o momento, Deus está dando de graça para a gente ter acesso, porque também vai existir um dia que a Bíblia nos revela que muitos vão procurar de um canto a outro um servo de Deus, um cristão, para se reconciliar e não vai encontrar, porque a porta vai estar fechada. A palavra de Deus, ela é cumprida a cada dia. Nós podemos ver e ouvir com nossos olhos muitos acontecimentos na terra, muitas coisas acontecendo, coisas que a mente da gente, muitas vezes, se a gente não tiver convicção e fé em Deus, não suportamos. Mas a gente sabe que Deus, ele garante a vitória, ele nos garante o nosso sustento, a nossa força, porque Deus é a nossa fortaleza. Então está aqui a palavra de Deus que nos diz no capítulo 12 de Eclesiastes, no versículo 13 e 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, é o meu dever, é o seu dever, é guardar os mandamentos de Deus, é dar ouvido à palavra de Deus, independente da religião, independente se você queira ou não ouvir, é bom ouvir, porque o conselho de Deus é para o nosso bem, ele conhece o nosso futuro, nós não conhecemos, muitas vezes agora a gente acha que não vai precisar dessa palavra, que não tem importância, mas Deus conhece o futuro e sabe que a palavra hoje está sendo direcionada a mim e a você, porque Ele já sabe que essa palavra é que vai nos sustentar, nos orientar, através do Espírito Santo, para em um momento da nossa vida aqui, a ser revelado por Deus. Amém? E no versículo 14 segue dizendo: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, tudo que a gente tem feito, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Sabe aquela coisa que muitas vezes a gente compartilhou só com a pessoa mais íntima que a gente acha que seja? Na verdade, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele vê, Ele ouve em todo o tempo, em todo momento, em todos os lugares. E Deus, Ele tem promessa de trazer para a luz o que está encoberto e fazer todos saberem. Não é que Deus quer escandalizar ninguém, mas Deus quer provar que a palavra dEle é a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa crer, dar ouvido à palavra de Deus e obedecer. Não adianta esconder pecado, não adianta esconder mentiras, não adianta esconder difamação, não adianta esconder coisas erradas e se lamear com pecado, porque um dia, no dia determinado por Deus, Ele vai trazer à luz, e aquelas pessoas que você nunca queria que soubesse, elas vão saber, porque Deus é Deus. Então o melhor é obedecer, meu irmão, minha irmã. O melhor é se redimir, sair desses caminhos pecaminosos, chegar na presença de Deus, entregar, declarar a Deus as fraquezas, o passado, o que foi feito, o que não foi feito, o que foi pensado, porque Deus já sabe de tudo, mas Ele quer que a gente seja sincero e declare a Ele. E abandone o pecado, porque quando há arrependimento de verdade da nossa vida pecaminosa, nós fazemos o quê? De imediatamente a gente se afasta
seja de pessoas, seja de grupos, seja de lugares que levem, né, que direcione a gente para o pecado. A gente se afasta de todos esses lugares e esses meios, porque o único lugar que vale a pena a gente estar presente, sem medo de errar, é na presença de Deus, é com Jesus Cristo, é com o Espírito Santo e com o povo de Deus que verdadeiramente teme a Deus e tem o interesse e o esforço em cumprir com os mandamentos, porque o corpo de Cristo também precisa estar unido um com o outro para que o trabalho na seara seja cada vez mais fortalecido e tenha essa interação dos irmãos na mesma fé, no mesmo compromisso, na mesma obediência aos mandamentos do nosso Eterno. Amém? Deus seja louvado, que Deus entre com a providência dele na tua vida, a partir do momento que você entender a palavra, abrir o coração, porque Deus, ele não vai invadir a tua vida, ele não vai invadir o teu coração, ele não vai invadir as tuas intimidades. Deus está esperando você abrir o teu coração, convidá-lo, porque ele é educado, ele é respeitoso, ele respeita a todos nós. Apesar dele ser o dono da nossa vida, o autor da nossa vida, nos agraciou com a imagem e semelhança dele, mas assim mesmo ele nos respeita, ele nos ama pelo amor incondicional, porque foi o único que nos amou verdadeiramente, todos os dias nos ama, porque ele deu o único filho dele, Jesus Cristo, para sofrer, ser torturado até a morte, numa cruz, para pagar o nosso preço, pela nossa vida como pecador, o único que nos ama e nos provou esse amor. E nos traz a revelação que para a gente chegar até ele só tem um caminho, não existe outros caminhos. O único caminho é Jesus Cristo de Nazaré, que é o único caminho, a verdade e a vida. Está escrito na Bíblia. O que Deus inspirou os nossos irmãos no passado que andavam com Jesus. Deus inspirou aqueles homens que para trazer a revelação da palavra que é viva, que é eficaz, que é a Bíblia, para que hoje eu e você, a gente soubesse dessa verdade e decidisse o caminho em que quisesse andar. Deus, ele não vai obrigar, a gente é que decide qual caminho que a gente quer andar. Para que essa nossa decisão seja a determinação de recebermos ou não o galardão da vida eterna e fazer uma morada eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo depende de mim e de você. Amém? Deus seja louvado, meus irmãos, pela vida de cada um de nós. Amém.